Oiê! Chegou a vez da gente estudar os lisossomos. Então você pode ver aqui, ó, na imagem, que são essas bolotinhas amarelas, que geralmente são representadas próximas ao complexo de Golgi. Então a gente vai dizer assim, ó, os lisossomos são vesículas contendo enzimas digestivas, ou seja, a função é fazer a digestão de coisas dentro da célula. É importante que ao estudar lisossomo, você já tenha estudado retículo e complexo de Golgi, porque são essas duas organelas que vão formar os lisossomos. Ai, como assim? Então você tem que pensar aí, bom, se o lisossomo tem enzima, já sei, enzima é proteína. Quem produz proteína dentro da célula é o REG. Então tá aqui, ó, retículo endoplasmático granuloso cheio de ribossomos. Graças aos ribossomos, ele sintetiza proteínas, nesse caso, enzimas digestivas. Envia essas enzimas para o Golgi e o Golgi vai fazer o que ele faz, que é separar, concentrar, processar, se tiver que processar, transformar e tal. E aí ele vai liberar essas enzimas digestivas em pequenas vesículas membranosas que estão aqui, ó. Então, o lisossomo é essa bolotinha. Daí, é importante você se lembrar que o Golgi tem várias funções. Então, você sempre vê que próximo a ele, você tem várias vesículas contendo coisas ali dentro. E você tem que ter alguma informação para poder saber se aquilo é um lisossomo ou não, porque, por exemplo, poderia ser uma vesícula de secreção, porque essa é outra função do Golgi. Então, é importante que você não confunda as duas coisas. Eu vou, inclusive, usar essa imagem aqui para te mostrar. Ó, verifica que aqui, ó, essa vesícula, ela se aproximou da membrana plasmática, se fundiu a ela e liberou um negócio que estava dentro dela para fora. Então, isso aqui não pode ser um lisossomo, isso é uma vesícula de secreção. Por outro lado, você está vendo que essa vesícula aqui contém uns negocinhos e ela vai atuar dentro da célula, lá dentro do citoplasma. Então, o lisossomo não vai se fundir à membrana plasmática, não vai colocar as enzimas para fora, ele vai atuar lá dentro. E aí talvez você esteja pensando, ah, tá, mas como assim? Como é que as células usam os lisossomos? Enfim. Então eu pus aqui para você duas situações. Pensa que tem vários seres que são unicelulares, tipo, o ser é uma célula, como por exemplo uma ameba. Daí essa ameba tem de se alimentar, então ela pode fagocitar outras células do meio, ela pode fagocitar um paramécio, por exemplo. E aí agora ela tem que digerir esse paramécio. Daí então ela vai usar o lisossomo para digerir essa célula que ela, entre aspas, comeu, para poder utilizar esses nutrientes a seu favor. Então, ela usou o lisossomo num processo relacionado à alimentação. Só que você, que é um ser pluricelular, não precisa usar os teus lisossomos para isso, porque as tuas células estão recebendo nutrientes através do seu sangue, da tua circulação. Então, para que de acho que as tuas células usam lisossomos? Para duas coisas. Então, eu coloquei aqui, ó. As tuas células podem usar os lisossomos para digerir organelas velhas ou degradadas. Então, é um processo mesmo de rejuvenescimento celular. Tem lá uma organela que está meia boca, e aí as enzimas digestivas dos lisossomos vão lá e digerem aquela organela. Daí a sua célula pode reaproveitar ali os nutrientes resultantes da digestão para uma outra coisa. Mas também a gente tem alguns glóbulos brancos que fagocitam micro-organismos dentro da gente, bactérias, por exemplo. Então você tem alguns glóbulos brancos, células de defesa, que vão fagocitar bactérias e aí eles vão usar os lisossomos para digerir essas bactérias que eles fagocitaram. Só que aí percebe que ele não está digerindo a bactéria porque ele precisa de nutriente. Ele fez isso mesmo como um modo de te proteger, como um modo de destruir aquele micro-organismo invasor. Beleza? E assim, ó, essa imagem é riquíssima, ela tá lotada de detalhes e ela vai ajudar a gente a entender todo esse processo relacionado à digestão celular. Tem um monte de nome, então vá fazendo, vá prestando atenção nos significados desses nomes, porque fica mais fácil de você guardar. Então repara aqui, ó, ele representou aqui em cima pra gente o REG e aqui o Golgi. Mas para dizer que o REG é quem produz as enzimas e o Golgi que embala e libera aqui os lisossomos. Então repara que isso é um lisossomo primário e ele está cheio de enzima digestiva. Do lado de cá, ele mostrou pra gente dois processos de endocitose. Endocitose é quando a célula dobra a membrana dela para conseguir colocar alguma coisa para dentro.
Isso daqui faz parte lá daquelas aulas quando você estuda os transportes que ocorrem pela membrana. Tem aula aqui no canal, se você precisar dar uma recapitulada nisso. Essa imagem de baixo, ela está mostrando uma fagocitose. A de cima está ilustrando uma pinocitose. Como é que eu sei a diferença? Na fagocitose, a molécula englobada é maior e sólida. Na pinocitose, ela é menor e ela está dissolvida em líquido. Mas, na verdade, não importa muito isso aqui, nesse contexto, porque a gente quer ver a função do lisossomo. O negócio é que essa partícula, então, que estava fora da célula, foi colocada para dentro. E repara que a cor da membrana plasmática, ó, é uma linha azul. E aí você vê que, então, essa membraninha dessa vesícula, ela, na verdade, é proveniente aqui da membrana plasmática. Ó, olha a cor, tudo azul. E aqui você vai chamar essa estrutura de vacúolo alimentar, porque é uma vesícula contendo o alimento, entre aspas, algo que estava lá do lado de fora da célula. Mas você também pode chamá-lo de fagossomo, caso ele seja proveniente de uma fagocitose, ou de pinossomo, se ele for proveniente de uma pinocitose. Mas, de qualquer forma, vacúolo alimentar, para a gente manter o negócio aqui simples. Daí, então, agora, isso que está aqui dentro tem de ser digerido. É aí que vai entrar o lisossomo. Repara que a membraninha do lisossomo, ela tá rosa. E aí, olha que chique essa imagem. Você percebe que o lisossomo se funde àquele teu vacúolo alimentar. E aí, repara aqui, ó, a membraninha rosa do lisossomo e a membraninha azul do vacúolo. Isso aqui agora vai ser chamado de vacúolo digestivo, porque as enzimas digestivas aqui dos lisossomos vão fazer a digestão daquela coisa que havia sido englobada. Outra possibilidade é chamar isso de lisossomo secundário, tá? Então, o primário é o lisossomo mesmo, a organela que acabou de ser produzida com as enzimas, e o secundário é depois que ele se funde àquela vesícula alimentar. E aí você percebe, então, que a digestão vai acontecer. Tudo aquilo que for passível de ser aproveitado pela célula, por difusão, vai de fato vir aqui para o hialoplasma e vai ser absorvido, só que nem tudo vai ser digerido, você vai ter uns restos aqui dentro. Por isso que a gente vai chamar esse vacúolo agora de vacúolo residual. Ele contém os restos da digestão. Daí, ele vai se aproximar da membrana plasmática, a membrana dele vai se fundir à membrana plasmática e os restos da digestão serão eliminados. Se do lado de cá a gente teve um processo de endocitose, porque algo de fora entrou, do lado de lá, a gente tem um processo de exocitose, porque alguma coisa que estava dentro saiu. Então, repara que, na verdade, você tem aqui uma sucessão de eventos, né? Então, a princípio, o vacúolo alimentar, depois que ele se funde ao lisossomo, ele se torna o digestivo, depois que tudo foi absorvido, os restos que sobraram ali vai fazer com que esse vacúolo agora se chame residual. E, por fim, as coisas são jogadas lá para fora. Só que aqui tem uma observação. Todo esse processo a gente vai chamar de heterofagia. Hétero é diferente, certo? Fagia vem de comer, de alimentação, de digestão. Então, isso aqui tem esse nome porque nesse processo a célula digeriu algo que não era ela, algo diferente, algo que veio de fora. Só que lembra que eu te falei que o lisossomo também serve para renovar as próprias organelas da célula? Nesse caso, você vai chamar o processo de autofagia, porque a célula está digerindo uma parte dela própria, que é o que a imagem está representando aqui nessa parte de cima. Então, aqui ele representou para você uma mitocôndria, então alguma organela danificada, lesada, que por algum motivo a célula quer eliminar, ela quer destruir. Então, verifica que aqui, ó, os lisossomos vão se fundir, vão envolver essa organela, liberar as enzimas sobre ela e ela vai ser digerida também. A célula pode reaproveitar os nutrientes, que por difusão vem aqui para o citoplasma, e aí tudo que não foi digerido vai sobrar, e aí esse vacúolo resultante agora é o vacúolo residual. E aí a mesma história, tem que haver aqui uma exocitose para que ele seja eliminado. Joia? Essa imagem está cheia de detalhes e assim é boa, porque a gente consegue integrar uma série de assuntos. Espero que esteja tudo bem por aí. Coloquei essa outra imagem que é basicamente a mesma coisa, só porque você está estudando e você tem de ser capaz de olhar para imagens como essa e conseguir descrever este processo, seja oralmente, seja por escrito. Então, eu gostaria que você fizesse uma pausa no vídeo e desse uma olhadinha na imagem.
Faz de conta que você já desdeu a pausa e caso você tenha tido dúvida, só vou recapitular aqui com você rapidão. Ó, o reg está aqui para indicar que foi ele que produziu as enzimas. As enzimas vieram para o Golgi foi lá e embalou. Então está aqui o lisossomo, uma organela produzida pela ação conjunta dessas duas organelas anteriores. Aqui no exemplo, a célula fagocitou alguma coisa, você tem um vacúolo alimentar. O lisossomo se fundiu a ele e agora você vai ter um vacúolo digestivo. A digestão aconteceu, alguns nutrientes foram aproveitados pelo citoplasma e aquilo que sobrou foi eliminado da célula. Chique, né? E para finalizar, eu quero falar com você sobre apoptose e autólise, que são dois processos super bacanas. Nem tanto, né? Porque esses processos levam à morte da célula. Mas a apoptose é uma morte celular programada. Aquela célula já está programada para, num determinado momento, ela morrer. Então, olha aqui neste exemplo, no processo de metamorfose dos sapos. Você tem aqui o girino, né, fase larval, e você tem aqui o adulto. No processo de metamorfose, esse girino, repara que ele tem cauda, né, e o adulto não tem. Esse girino, ele perde a cauda, mas não é que ele perde porque a cauda cai. Na verdade, as células que estão aqui na cauda vão sofrer apoptose, elas vão morrer, e à medida que elas vão morrendo, os nutrientes, as coisas que estavam dentro dessas células que morreram, podem ser absorvidas pelas células que estão ali ao lado. Se esse girino simplesmente perdesse a cauda, tudo aquilo ali ia ser perdido pelo organismo. Desse modo, não, as coisas são reaproveitadas, existe uma certa economia de recursos aqui. A mesma coisa acontece no nosso desenvolvimento embrionário, por exemplo. Quando a gente é um feto e está lá dentro da barriga das nossas mães, a nossa mão, na verdade, é tipo um pezinho de pato, porque entre os dedos existem membranas. Só que no processo de desenvolvimento, essas células que estão aqui formando as membranas sofrem apoptose, vão morrendo, e isso acaba liberando e separando os dedos. Tá, mas o que isso tem a ver, Naila, com os lisossomos? É porque o lisossomo é a organela que está empenhada em causar a morte dessa célula. Porque, na verdade, as enzimas lisossomais são liberadas para o citoplasma da célula e elas vão digerir o citoplasma da célula. Então, a célula morre porque ela se autodigere. As enzimas lisossomais digerem o citoplasma e, consequentemente, a célula morre. E isso está tudo programadinho para acontecer num determinado momento. Então, isso é chamado de apoptose. A autólise se difere da apoptose porque essa morte aqui, ela não era para acontecer, mas foi algo que deu ali no meio e aí acabou causando a morte da célula. E a ideia é a mesma, a célula também morre porque as enzimas lisossomais vão digerir o conteúdo da célula e a célula morre. Só que foi algum fator externo que causou isso. Então, por exemplo, existe uma doença chamada silicose, que é uma doença que acomete os mineiros, a galera que trabalha em minas mesmo, de mineração. Ao trabalhar ali com as pedras, explodir rocha ou usar britadeira, você acaba liberando ali para aquele ambiente pó dessa pedra, poeira de pedra, sílica. E essas pessoas, se elas não usarem o equipamento de proteção devida e tudo mais, elas inalam essa sílica. Quando essa sílica chega lá no pulmão, ela é fagocitada. E aí os lisossomos, que estão dentro dessas células que fizeram a fagocitose, vão tentar digerir a sílica, só que eles não conseguem e a sílica é pontudinha, então ela acaba rompendo a membrana lá daquele vacúolo digestivo e aí as enzimas que eram para ficar ali dentro acabam sendo derramadas sobre o citoplasma. E aí a célula se autodigere e morre. Mas veja que isso foi algo acidental. A intenção da célula era digerir a sílica, que era um corpo estranho. Só que ela não conseguiu e aí ela acabou morrendo porque as enzimas que estavam ali digeriram o seu próprio citoplasma. Beleza, gente? Então, até mais. Até a próxima organela.